Diaspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diaspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diaspora Spot, o podcast da Diaspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas que estão espalhadas pelos 4 cantos do mundo e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Bruxelas, na Bélgica, e o nosso convidado é Rui Faria da Cunha. Vive em Bruxelas desde 2003, é advogado, membro do Conselho da Diaspora Portuguesa, é natural de Oliveira do Hospital, já viveu também no Luxemburgo e em Macau. Bem-vindo, Rui. Muito obrigado, Marta, pelo convite. Porquê Bruxelas? Então, isso foi um acidente de percurso, se posso chamar, porque eu estava a viver em Macau, na altura em 2003, quando a minha mulher se tornou funcionária europeia e, pronto, regressei à Europa para constituir aqui a minha família. Nasceram os nossos filhos aqui já por esta região, primeiro no Luxemburgo e depois em Bruxelas. Mas foi a razão principal do meu regresso à Europa e aqui para Bruxelas, foi porque a minha mulher se tornou funcionária na altura no Tribunal de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo, e eu tive que fazer as malas e regressar à Europa. E como é que foi a adaptação? Os principais desafios? Eu vim então Não foi fácil, sabe, Marta, porque depois de uma experiência fantástica em Macau, de 8 anos, onde me senti muito bem, muito integrado, apesar da distância e da diferente cultura, acabei por ter mais dificuldades em adaptar-me ao Luxemburgo, por onde comecei o regresso à Europa. Talvez pelo facto de não me ter integrado profissionalmente da mesma maneira, tive algumas dificuldades de integração profissional. O mercado luxemburguês na altura era extremamente fechado. A Ordem dos Advogados não admitia advogados estrangeiros, portanto, eu era um advogado português a tentar inscrever-me na Ordem dos Advogados no Luxemburgo. Foi barrada a minha entrada, enfim, ainda havia a possibilidade de eu interpor recurso dessa decisão, mas acabei por aceitar instalar-me em Bruxelas, não é? Muito perto já do Luxemburgo, sobretudo comparando com Macau. E por esse motivo foi algo difícil integrar-me no meu regresso à Europa, no Luxemburgo. Também, como sabe, o estatuto do português em Macau, sobretudo quando eu cheguei em 95, era diferente. Éramos quase todos licenciados, ocupámos posições de relevo ou na administração pública, ou nos serviços privados, como eu, advogado e notário, muitos médicos, arquitetos, engenheiros e por aí vai. Já no Luxemburgo era o contrário. Quando eu cheguei, ainda comecei a ir lá mais regularmente em 2001, mas entre 2001 e 2003 estive entre Macau e o Luxemburgo, e as minhas passagens pelo Luxemburgo eram sempre de uma sensação de que o português era um pouco discriminado. Enfim, era, as pessoas, quando sabiam que eu era português, diziam, enfim, sistematicamente: "Ai, que giro, a minha empregada é portuguesa", ou enfim, o meu canalizador, tudo isso, expressões que é claro que não desmerece nada ser empregada nem canalizador, mas eu senti que era de alguma forma para me rebaixar, se quiser, e isso foi uma sensação um pouco desagradável no meu regresso ao Luxemburgo e depois aqui em Bruxelas também no início. Já vim já com outro estatuto, já me integrei num escritório inglês, já havia, enfim, outro tipo de integração também profissional, mas foi, eu diria, um pouco mais difícil este regresso à Europa do que foi a minha ida para a Ásia. E assim, em termos de diferenças culturais, obviamente depois já não podemos fazer comparação com Macau, porque aí as diferenças, enfim, sobretudo com a cultura chinesa, já são mais acentuadas. Mas neste regresso à Europa e no Luxemburgo, e sobretudo agora em Bruxelas, assim, em termos culturais, há grandes diferenças? Acaba por haver, apesar de sermos todos europeus, não é? Estarmos todos integrados neste mercado comum, não é? Que é a União Europeia, de sabermos que temos uma série de liberdades que nos são dadas pelos tratados. Podemos, obviamente, estabelecer-nos, não é? Num país que não é o nosso de origem, apesar da dificuldade inicial no Luxemburgo, que foi superada mais tarde por um acórdão do Tribunal de Justiça. Mas aqui em Bruxelas eu senti, quando me inscrevi na Ordem dos Advogados aqui, que foi bem-vindo. Enfim, a verdade é que aceitaram perfeitamente que um advogado português, inscrito no caso na Ordem dos Advogados em Lisboa, se pudesse instalar também aqui em Bruxelas e aqui exercer o seu trabalho. Portanto, a esse nível um pouco mais, digamos, de logística ou de burocracia, não foi complicado.
Agora, é claro que há sempre uma diferença cultural e, sobretudo, linguística, não é? Que tem um impacto na nossa vida do dia a dia. Eu, depois de viver 8 anos em Macau, durante os quais não tive contacto quase nenhum com a língua francesa, eu de repente vi-me a trabalhar, não é? Aqui num país, sobretudo nesta parte de Bruxelas, francófono. Depois é claro que a parte norte da Bélgica é neerlandófona, mas isso obrigou-me a acelerar, enfim, os meus conhecimentos de francês e a tentar exprimir-me cada vez de uma forma mais fluente, não é, nesta língua, que não é a minha. Mas isso acaba por constituir, desde logo, ainda hoje, depois de 20 e quase 3 anos que estou aqui, continua a não ser a minha língua materna. Portanto, eu sinto sempre alguma dificuldade em exprimir-me da mesma forma em francês ou em Hum, inglês, que é uma língua que eu pratico muito também aqui, porque não é a nossa língua materna. E com a língua vem a cultura, vem uma forma diferente de estar e de ser. Acho que o próprio clima também influencia muito o caráter e a cultura dos povos, e aqui a Bélgica é conhecido e é uma realidade por ser um país muito cinzento. É um país onde se podem passar semanas sem se ver um raio de sol, bastante úmido e chuvoso durante este longo inverno, e as como pessoas português acabam é por ser um difícil. pouco assim. As pessoas acabam por ser um pouco fechadas e um pouco frias e cinzentas, e isso também não facilita muito a integração, sobretudo dos povos do sul, não é só portugueses, mas também italianos, espanhóis e outros gregos que aqui estão e que partilham dessa falta de sol e também do próprio calor humano. E em termos de comunidade portuguesa, que comunidade, portuguesa é que encontramos em Bruxelas? Enfim, eu já tinha encontrado esta comunidade muito parecida também no Luxemburgo, são trabalhadores, não é? São pessoas que são muito bem vistas nos locais onde trabalham, são, enfim, cumpridores das suas obrigações. Não é, é raro ver-se aqui um problema que envolva a comunidade portuguesa. Depois aqui em Bruxelas especificamente eu diria que há, aliás é uma espécie de um clichê, mas há dois tipos de comunidade portuguesa. Há aquela que nós às vezes designamos por expatriados, que é uma forma chique, se quiser, de dizer que são os portugueses que trabalham para as instituições internacionais, a começar pela União Europeia, mas também tem aqui a sede da NATO, não é? Para além da Comissão Europeia, do Conselho, do Parlamento e várias outras instituições europeias. Portanto, há essa comunidade da bolha, como nós chamamos aqui de Bruxelas, e depois há a comunidade, enfim, que se integra um pouco mais nos serviços, todo tipo de serviços e comércio local, né, desde as mercearias aos restaurantes, a todo tipo de prestação de serviços, que são a comunidade mais tradicional portuguesa, aquela que está aqui desde os anos 60, que aqui criou raízes muito mais fundas, não é, do que esse tal bolha de portugueses expatriados que acabam por colocar os seus filhos a estudar em escolas internacionais, filhos esses que acabam por não ter raízes eles próprios aqui, apesar de aqui nascerem, e que possivelmente deixam o país depois para estudar na universidade fora aqui da Bélgica, o que não acontece na maior parte dos casos com a comunidade, chamemos assim, tradicional portuguesa aqui. Isso é comum, haver depois este desligamento, ou hoje é mais comum esse desligamento a Portugal e à sua identidade, destas novas gerações? Eu acho que, por um lado, é o fruto do sucesso, acho, da integração destas comunidades, porque tenho visto muito com filhos de amigos ou de conhecidos meus que acabam por estudar aqui em escolas e universidades belgas, integram-se perfeitamente no tecido social e, enfim, empresarial, profissional belga, e aos poucos começam a perder o contacto com as raízes que eram dos seus pais, não é, mais fortes, ou dos seus avós. Começa-se a notar que há mais investimento aqui no país do que propriamente no país de origem dos pais. São pessoas que compram casa cá, em vez de comprar lá, como os pais não é, faziam ao longo da sua estadia aqui nestes países, investiam muito, faziam as tais remessas de que se fala, não é, para Portugal, compravam a sua casinha na aldeia, não é? E depois iriam regressar regularmente. Agora não, agora nota-se cada vez mais estas jovens gerações de portugueses, lusodescendentes, a criar cada vez mais as suas raízes aqui e perdem também um pouco o contacto com a língua, não é? Há muitos que já não falam fluentemente o português ou de tudo, mas isso é um pouco, acho eu, uma espécie de preço que se paga pelo sucesso da integração dos portugueses aqui nestas comunidades locais. E e, hum, mas de alguma maneira esta comunidade portuguesa que está em Bruxelas junta-se, vai criando esta ligação, como há esse, Sim. digamos, esforço?
Não, existe de facto, por exemplo, o tal chamado mercado da saudade, é uma realidade, não é? É claro que há uma quantidade de pequenas mercearias ou supermercados portugueses, há muitos restaurantes e cafés portugueses, que permite a estas pessoas que estão fora do país de origem manter um contacto com a língua, com a cultura, com a gastronomia, com, enfim, aqueles produtos que nós consumimos no dia a dia enquanto portugueses a viver no estrangeiro. Depois também há as associações de matriz portuguesa, porque como aconteceu no Luxemburgo quando lá passei, também aqui é claro que existe uma Câmara de Comércio bilateral, belga-portuguesa, existem uma quantidade de associações pequenas ligadas mais às regiões do país, muito ligado à parte norte do país, não é? Trás-os-Montes e Vila Real e tudo mais, aquela zona, há muitos portugueses originários dessa região que acabam por criar aqui associações de pessoas originárias dessa região. Também há alguns alentejanos que também têm aqui uma presença forte, e depois há as associações ligadas aos clubes de futebol, também é um clássico que eu já tinha Sim. visto também no Luxemburgo, portanto há o Benfica, há o Sporting, há o, sei lá, uma série de clubes que estão também aqui representados por agremiações, portanto pessoas que são adeptos desses clubes e que acabam por se juntar por ocasião de um jogo, ou enfim, uma sardinhada ou o que seja. Há uma federação que reúne todas essas associações de matriz portuguesa, que acaba por tentar ter um papel confederador, que vai fazer um evento anual por ocasião do 10 de junho, em que se junta todas as associações que pertencem a esta federação das associações portuguesas da Bélgica, e portanto acaba por ser, acho eu, um pouco uma réplica daquilo que se passa por todos os países que acolhem uma comunidade portuguesa. É conselheiro, hum, como é que como é que o quais são os principais desafios desta comunidade? E hoje em dia, e se calhar houve muitas mudanças ao longo destes, 20 anos em que está aí. Quais são atualmente os principais desafios? Bom, nós enquanto conselheiros da diáspora portuguesa tentamos observar no país de acolhimento não só aquilo que se passa com a comunidade portuguesa nesse local, mas também aquilo que se passa nesse país em geral. Portanto, nós tentamos também observar aquilo que se passa num determinado país que possa inspirar, que possa ser uma espécie de benchmark para uma melhor prática desse país que possa ser transportada para Portugal. Portanto, não só tentamos melhorar de alguma forma as condições de vida das pessoas de Portugal que vivem nesses países onde nós estamos, mas também dos portugueses em Portugal. Portanto, nós temos essa dupla função Exato. de trazer para Portugal não só melhores práticas de todo o mundo, para onde estamos, isso depois acaba por se concretizar em propostas que nós enviamos para o nosso governo para melhorar um determinado aspecto, nomeadamente a legislação portuguesa, que possa melhorar Portugal. Mas também começamos a observar que há certos entraves, por exemplo, todos aqueles que, vivendo no estrangeiro, sejam portugueses de primeira ou segunda geração, querem estudar em Portugal, no ensino superior, têm imensas dificuldades. Portanto, nós temos estado a observar isso em vários países onde nos encontramos e começámos a perceber onde é que está o problema, identificámos o problema e propusemos uma solução. Portanto, Qual é é o neste momento problema? há um problema que foi identificado, portanto, há vários regimes que são aplicados aos portugueses que estão na diáspora. Não há um único regime, mas vários, que têm diversos prazos de candidatura, diversas plataformas de candidatura, diversos documentos que têm que ser apresentados e, portanto, não há uma uniformização desse tipo de procedimento nem dos prazos, o que tem, na prática, impedido muitos portugueses, jovens portugueses da diáspora, de regressarem ao seu país, ou de irem para o seu país, no caso de terem nascido no estrangeiro, para depois aí fazerem o seu ensino superior e possivelmente ficarem em Portugal. Portanto, isto é um dos trabalhos que temos feito. Também verificámos recentemente que, por ocasião das eleições presidenciais, muitos portugueses, jovens portugueses da diáspora foram impedidos de votar nas eleições, porque há claramente uma lacuna na legislação que faz com que um português que esteja recenseado no estrangeiro, mas que esteja em mobilidade, não possa votar. Mas já um português recenseado em Portugal que esteja em mobilidade pode votar. Portanto, é uma discriminação total que impediu, não se sabe quantos, mas certamente uns milhares de portugueses de exercer o seu direito de voto só porque azar estavam recenseados no estrangeiro, o que é uma forma de discriminação que não é admissível.
Portanto, nós identificámos esse problema, já comunicámos, nomeadamente ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Portanto, temos tentado também levantar esse tipo de problemas. Depois, a nível mais local, há associações que poderão estar mais aptas e atentas a resolver problemas mais de âmbito puramente local. O Conselho da Diáspora geralmente tem sempre uma visão um pouco mais Geral. transfronteiriça, digamos, entre Portugal e o país de acolhimento, entre o país de acolhimento e Portugal. Mas depois há uma quantidade de desafios que os nossos compatriotas enfrentam, mas no local onde estão. E aí há associações mais de caráter local, não é, que têm mais esse papel de resolver problemas mais locais, seja com a comuna, como aqui se chama, não é? Câmara Municipal, seja com o Governo Regional ou com o Governo Federal, e aí nós, Conselho da Diáspora, já não temos esse âmbito de atuação. Para si, e como é que definiria Portugalidade? Eu acho que é difícil de definir, não é? Acho que cada um deve viver a Portugalidade da sua forma, não é? Penso que todos nós que vivemos no estrangeiro temos um orgulho imenso do nosso país de origem. Acho que quando vemos a bandeira portuguesa ou o nosso hino, ficamos certamente sensibilizados ou emocionados. Acho que esta distância que se tem do país aproxima-nos do país, o que é um pouco estranho, um pouco contraditório, mas parece que quanto mais longe e mais tempo estamos fora do país, mais próximos ficamos do país. E, sobretudo, há muitas coisas que nós não valorizávamos quando vivíamos em Portugal, que de repente começamos a valorizar imenso. Podem ser os gestos mais simples, pode ser uma pequena, enfim, quando eu regresso a Portugal, felizmente vou com alguma frequência, eu fico sempre algo emocionado com a simpatia das pessoas, enfim, que não nos conhecem, não é? Aquele gesto da pessoa que nos recebe em qualquer serviço, ou enfim, pode ser até num restaurante ou café, ou num serviço público. Eu acho que às vezes não estou à espera desse tipo de simpatia que eu vejo às vezes numa repartição de finanças, ou às vezes num tribunal, ou enfim. Hum, eu acho que isso é algo que nós não valorizamos quando estamos em Portugal. É claro que Portugal tem imensos desafios, nós sabemos, não é? E também sabemos reconhecer isso quando vamos a Portugal, sobretudo vivendo depois num país estrangeiro há muitos anos, podemos comparar, portanto há um ponto de comparação, e nós sabemos que Portugal pode melhorar em muitos aspectos, mas por outro lado coisas simples como sentarmos num café, qualquer que seja, e sentirmos um ambiente de uma certa familiaridade, as pessoas conhecem-se, o empregado que está a servir a pessoa que sabe que é a Dona Maria, como é que vai o Senhor Manuel, esse tipo de coisas é muito emocionante, eu acho, para quem está a viver no estrangeiro, sobretudo num país como é o caso da Bélgica, que é um pouco frio, que não tem esse tipo de relação tão próxima, tão pessoal, não é? Com pessoas que não se conhecem, aqui a tendência é para mais ignorar a pessoa que não se conhece, ou não haver qualquer tipo de contacto, não é? Que não seja estritamente necessário, e em Portugal vai-se muito além do estritamente necessário. E isso é extremamente reconfortante quando se vai a Portugal. Agora, o que é Portugalidade? A Portugalidade é difícil de definir, mas é aquele sentimento íntimo que cada um de nós tem de pertença, não é? De pertença a uma comunidade, a uma língua, a uma cultura. Acho que isso é talvez o que eu sinto que é Portugalidade para mim. Falava destas questões, do que sente mais saudade de Portugal? É claro, a família para começar, não é? Isso é óbvio, não é? Todos Essa é nós que aqui óbvia. estamos, eu acho que é um preço que se paga, que é difícil de avaliar, é um preço intangível, mas muito alto, um preço que se paga muito alto por estarmos afastados dos nossos entes queridos. Eu sou o único elemento da minha família que decidiu emigrar, portanto estão todos em Coimbra, neste caso, toda a minha família mais próxima, pais, irmãos, cunhadas e sobrinhas estão todos em Coimbra. Depois a minha mulher, por arrasto, quando eu fui para Macau, também foi comigo, portanto é a única pessoa da família dela que emigrou, quer dizer que a afastou a ela também da sua família, não é? E então isto é um preço que se paga, portanto a maior saudade é sem dúvida da família. Depois o regresso a Portugal é sempre agradável, não é? Enfim, temos saudades do nosso sol, não é? Quando há, sabemos que este início de ano é extremamente chuvoso, mas quando há sol em Portugal e aquele céu azul, aqui não temos este céu azul. Mesmo num dia de sol em Bruxelas, que é raro, o céu é sempre esbranquiçado, nunca é, digamos, o céu é sempre um, digamos, um azul clarinho. Em Portugal é um azul escuro, um azul profundo. Outra coisa que sentimos falta é o mar. Nós somos um país de mar, não é? Temos 800 quilómetros de costa, mesmo vivendo no interior, como era o meu caso em Coimbra antes de partir, estava a 40 quilómetros, isto é, a meia hora de distância da praia. Aqui em Bruxelas estamos longe da praia
e depois quando chegamos à praia ficamos desapontados, porque enfim, o mar não é o nosso mar, é o mar castanhado e sem ondas praticamente, é uma areia mais escura, uma costa terá talvez uns 40 quilómetros apenas de toda a costa, em vez dos nossos 800 quilómetros, que significa que é uma costa toda ela pejada de prédios altos, portanto não tem aquelas rochas na praia, é muito diferente, de forma que também a saudade imensa do mar, e em falta, se não houvesse mar, que houvesse um rio, também não há rio em Bruxelas, portanto aqui não há praticamente nenhuma água aqui perto de nós que nos permita matar saudades desse elemento que eu acho que é muito português, que é o elemento água. Em termos de gastronomia, há restaurantes portugueses, em Bruxelas? Não, claro que sim, claro que havendo uma comunidade que se estima na Bélgica cerca de 70.000 portugueses, diria que talvez metade aqui em Bruxelas, é claro que há restaurantes portugueses. Agora eu confesso que frequento pouco restaurantes portugueses. Reservo, digamos, uma boa refeição portuguesa à casa, portanto, na nossa casa nós cozinhamos geralmente pratos portugueses ou de inspiração portuguesa, e quando estou a comer fora, geralmente aqui na Bélgica, é mais em restaurantes internacionais, não necessariamente belgas, internacionais. De vez em quando, sim, vou a um restaurante português, até mais num contexto profissional, com colegas advogados, ou com clientes, ou com parceiros, ou enfim, com alguém da embaixada, da ICEP ou por aí vai. Mas é um específico restaurante que existe mesmo no centro de Bruxelas, centro diria mais europeu de Bruxelas, no coração europeu de Bruxelas, há um excelente restaurante português, mas é mais nesse contexto profissional do que propriamente pessoal ou familiar. Também um pouco para mostrar aquilo que é a cultura e a gastronomia portuguesa. Sem dúvida, é mesmo isso. Ali é uma excelente montra, é um restaurante que está muito acima da média dos restaurantes portugueses em Bruxelas. A qualidade do seu espaço e do seu serviço, da sua comida, digamos, está muito acima da média, e então dá-nos certo prazer também levar a pessoas que não são necessariamente portuguesas a esta espécie de embaixada culinária ou gastronómica aqui de Portugal em Bruxelas. Mas fora isso, confesso que não é muito apelativo em geral ir a um restaurante português aqui, porque invariavelmente vamos achar que a comida não é tão boa como em Portugal e é muito mais cara. De forma que quem está a viver aqui e sabe e vai regularmente a Portugal, eu prefiro reservar, digamos, as minhas refeições num bom restaurante português em Portugal do que aqui em Bruxelas. É imigrante já há algumas décadas. Nesta sua experiência como imigrante, sente que, tem voz em Portugal, que participa das decisões do país? Pouco, eu diria que desde que me tornei conselheiro da diáspora portuguesa, mais. ah, Tive o prazer e a honra de estar por diversas vezes com o Senhor Presidente da República, com outros membros do governo português. Sinto que que escutam atentamente aquilo que nós temos para dizer, que recebem com interesse todos os documentos que lhes fazemos chegar, mas em termos do que é, por exemplo, a nossa participação política, acho que é quase irrelevante. É quase irrelevante. Sabemos que para as eleições legislativas, o círculo eleitoral da Europa apenas elege 2 deputados, e fora da Europa mais 2, portanto são 4 no total. Portanto, é completamente irrelevante a nossa participação nas eleições legislativas. As eleições para a presidência da República são diferentes, porque aí é um homem um voto, digamos assim, e é pessoal, e também só tem um círculo eleitoral, não tem vários. Portanto, aí a nossa participação poderia ser um pouco mais relevante, mas depois há toda uma quantidade de obstáculos que são colocados, não é? Não só aquele que eu referi há pouco, mas também o facto de, nas eleições presidenciais, ter que se votar presencialmente no consulado, afasta logo à partida a maior parte dos portugueses, que vivem demasiado longe de um consulado para se darem ao trabalho de se deslocarem até ao consulado, quando seria tão mais fácil, não é, fazer como nas legislativas, que é por via postal, ou então, melhor ainda, se calhar, era por via eletrónica, não é? No momento em que falamos de inteligência artificial, parece-me que ainda estamos a falar um pouco de estupidez natural, digamos, que é porque é que não se deixa os imigrantes ter um acesso mais fácil à votação nas mais diversas eleições, as europeias, as legislativas e as presidenciais, têm todas formas de participação diferentes, portanto afasta totalmente os portugueses que vivem no estrangeiro, uma participação equitativa igual, não é?
comparando com um português que está a viver em Portugal. Portanto, mais uma vez, uma forma clara de discriminação que eu acho que deveria ser encarada pela Assembleia da República em Portugal. Sabemos que não há um consenso em relação a este tema, por isso a probabilidade de se encontrar uma solução é muito reduzida. Portanto, quanto mais difícil se torna a participação dos portugueses no ato eleitoral, mais afastados estamos do centro de decisão política em Portugal, as pessoas desinteressam-se. Se os portugueses que estão aqui a viver como eu há, sei lá, estou imigrado há 30 anos, não é? Mas há outros que estão há muito mais, sentem essa distância a aumentar, então as gerações que vieram depois de nós já nem sequer se dão ao trabalho, porque se os pais já não conseguem facilmente exercer o seu direito de voto, eles, pela distância que têm maior do país de origem do que teriam os seus pais, então aí é evidente que nunca mais vão votar. Portanto, acho que isso era algo que tinha que ser considerado. Enquanto os portugueses não tiverem um peso político maior, é claro que não vão pesar também nas decisões políticas dos nossos governantes, porque sejamos francos, não é? Só quando tivéssemos, se e quando tivermos um peso político maior, é que vai haver o maior interesse pelas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Até lá o interesse vai ser muito pouco. Estar fora durante estes anos mudou a forma como olha para Portugal? Claro que sim. Eu já não sou o português que saiu de Portugal, isso é certo. Saí de Portugal há 30 anos, de forma que evolui também como pessoa, a forma como vejo o mundo, os contactos que tive com outras realidades. Hum, eu sou, como falávamos há pouco, da tal espírito de ser lusitano ou português. Eu sou um português crítico de Portugal. Eu sou um português que sabe que Portugal pode ser muito melhor. Sei que vou-lhe dizer uma coisa que às vezes comento com pessoas amigas, que é, eu aqui na Bélgica vejo um país que tem tudo para dar errado e dar certo. Portugal tem tudo para dar certo e dar errado. Não pode ser. Portugal é muito melhor do que aquilo que é. E podia ser muito melhor. E porquê? Porque há certas coisas que os portugueses aceitam, não estão ao trabalho de mudar. Eu, cada vez que vou a Portugal, vou sempre com muito gosto, mas também sei que me vou aborrecer sempre. Porque há sempre alguma coisa que não funciona. Apesar das coisas simpáticas que eu falei há pouco, depois na realidade do trabalho, de constituir uma empresa, de fazê-la funcionar, de alguns serviços públicos, de algumas burocracias que persistem. Então há certas coisas que Portugal não funciona, em que Portugal não funciona. E podia funcionar muito melhor. Portanto, eu, este tempo todo, tornou-me, por um lado, é claro, muito próximo do país em termos mais de valores e sentimentais e culturais, linguísticos, obviamente, mas depois, naquelas coisas mais do dia a dia de Portugal, também me tornou mais crítico. Simplesmente eu acho que Portugal podia ser melhor e como me faz diferença, não é? Como eu sinto, de facto, como português que sou, que Portugal podia estar noutro patamar de desenvolvimento, aborrece-me ver certas coisas em Portugal. Então sou um português diferente, sim. Pensando nessa sua experiência e em tudo o que acaba de enumerar, se pudesse mudar, ou tomar uma medida para mudar e para Portugal, o que é que acha ou por onde é que começaria? E nesses aspectos todos que acaba de enumerar. Eu acho que Portugal poderia melhorar muitíssimo na participação cívica dos seus cidadãos, porque as pessoas, infelizmente, eu tenho notado isso, acabam por encontrar sempre uma forma de empurrar a responsabilidade para o outro. Nunca assumem a responsabilidade. Isso, agora durante estas primeiras semanas de fevereiro, notou-se este catástrofe em Portugal, e eu vi ali alguma esperança, alguma luz ao final do túnel quando vi pessoas a arregaçar as mangas e a não estar só a culpar o governo, seja local, seja nacional, porque a tendência dos portugueses é mesmo essa, é nunca assumir a responsabilidade, nunca tomam os seus destinos em mãos. A sociedade civil é muito fraca e eu acho que Portugal podia melhorar aí. As pessoas podiam arregaçar as mangas e assumir a responsabilidade do seu destino, não estar sempre à espera que o governo faça por si, que a autarquia faça por si. Eu, na terra que me acolheu desde os 5 anos, até partir em 95 para Macau, que foi Coimbra, eu vejo com alguma esperança alguns movimentos cívicos. Coimbra Coletiva, com dois Os, Coletiva, é um exemplo concreto da sociedade civil a dizer, não, nós vamos fazer acontecer. O Conselho de Diáspora Portuguesa é uma associação privada, está a fazer acontecer. A Câmara de Comércio Belga Portuguesa, que eu tive o prazer de presidir durante 3 mandatos, existe há 87 anos, é uma câmara privada, não é? De uma associação
sem fins lucrativos, que faz acontecer. Então acho que em Portugal, uma coisa que eu gostaria de ver mudar era uma sociedade civil mais forte, mais organizada, mais atuante, porque é tão fácil culpabilizar outro quando se pode perfeitamente assumir os destinos em mãos, não é? E tomar uma decisão prática, organizada, local. Começa-se por mudar a rua, depois a freguesia, depois a cidade, depois a região. E eu acho que Coimbra está a começar a dar alguns exemplos, outras cidades também darão esse mesmo exemplo, de como a sociedade civil pode ter um papel muito mais impactante na vida de toda a gente. Portanto, isso talvez fosse só uma coisa que eu gostaria de ver Portugal evoluir nesse sentido. Pensa regressar a Portugal? Eu penso que todos os dias, acho eu, hoje se calhar já pensei em regressar a Portugal. Eu felizmente tenho a hipótese de voltar de vez em quando a Portugal, quer por razões profissionais, quer pessoais. A Bélgica de facto está muito perto, está apenas a 2 horas e meia de avião. Agora regressar definitivamente a Portugal está nos meus planos, sem dúvida. Nesse aspecto não sou como aquelas gerações que me seguiram, não é? Que já estão muito mais integradas e que por aqui ficarão. Eu e a minha mulher estamos a pensar regressar depois de terminarmos a nossa carreira aqui em Bruxelas, se tudo correr bem. E eu diria que no horizonte de 10 anos, o máximo, estamos de regresso a Portugal, se tudo correr bem. Se a saúde o permitir, vamos voltar daqui a 10 anos a Portugal. É um plano de futuro. Obrigada, Rui Farinha da Cunha, um português Prazer. em Bruxelas. O Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura da aula portuguesa no